Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão QFS e hoje eu quero mostrar como fazer a configuração do Firebird 4.0 embarcado. Eu já fiz esse vídeo sobre o Firebird 3.0 e também sobre o 2.5 num vídeo que eu falei sobre migração, acabou entrando esse mesmo assunto junto. Mas existem comentários de pessoas que estão tentando fazer esse mesmo processo de migração, no caso a instalação do Firebird 4 embarcado, só que não está dando certo, está dando erro. Então eu vou mostrar aqui para vocês o passo a passo de como fazer a instalação, tanto da versão 32 bits quanto da versão 64 bits, beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Vamos lá, então, para começo de conversa, a gente precisa entrar aqui na pasta de download, certo? No menu de downloads do site do firebirdsql.org, certo? Entrou aqui, vamos vir aqui já no Firebird 4.0, e aí a gente vai ter aqui as duas opções, 32 e 64 bits, beleza? Vou clicar aqui primeiro na 32. Então aqui a gente tem dois instaladores, tem o .exe, que faz a instalação completa do serviço e tudo mais, configuração de SysDBA e tudo mais, e tem aqui o .zip, certo? O .zip é só os mesmos arquivos, porém sem fazer instalação nenhuma. E como a gente vai utilizar a versão embarcada, não precisa instalar nada, certo? Então, esse cara aqui eu já baixei, já vou te mostrar onde eu deixei lá. E aí do 64 bits é a mesma coisa. Olha só, a gente tem o .exe e tem o .zip, certo? Versão compactada. Baixa o .zip também para a gente poder mexer com isso, certo? Daí, voltando aqui para a máquina, no caso eu queria uma máquina virtual zeradinha, sem nenhuma instalação, já para ter certeza de que não tem influência de nenhum outro arquivo, alguma coisa assim, certo? Então, eu já criei aqui uma pastinha Firebird 40x32 e Firebird 40x64, beleza? Para representar aqui 32 e 64 bits. Aqui eu tenho aquele Win32 que a gente baixou, o .zip, né? Aquele que eu mostrei ali no site agora. E aqui dentro eu tenho o x64. Vamos começar fazendo a configuração aqui do x32, certo? Para a gente poder fazer o teste dele no IBExpert, inclusive porque o IBExpert é uma aplicação de 32 bits, então ele exige DLLs que sejam compatíveis com 32 bits, certo? Não adianta a gente tentar usar DLL 64 bits no IBExpert que não vai funcionar, certo? Então vamos lá, vou pegar aqui, ó, abrir esse .zip e vou copiar todos os arquivos aqui para fora desse .zip, certo? Só para a gente poder extrair esses dados. Como eu estou numa instalação zerada, não tem WinRAR, não tem nada aqui, mas o .zip já é interpretado pelo Windows faz muito tempo, beleza? Tranquilo, então já tirei aqui todos os arquivos de dentro e aí vou fazer o seguinte, eu vou deletar algumas pastas, certo? Por exemplo, essa doc e essa help, vou deletar, posso deletar sem problema nenhum. Tem aqui a examples, lembrando, eu não preciso deletar nada para poder fazer o acesso embarcado. Aqui, do jeito que está, já dá para fazer o acesso embarcado. Tem algumas coisas que a gente pode eliminar que não são necessárias, beleza? Então eu vou fazer uma instalação mais limpa aqui por conta disso. Daí eu tenho aqui, ó, essa pasta de exemplos. Aqui eu vou deletar tudo que está em API, build Win32, dbcrypt, pronto, deleta aqui. Daí dessa imp build aqui eu vou deixar este alpha aqui para baixo, eu vou remover tudo, certo? Por quê? Porque aqui na ImpBuild eu tenho aquele banco de dados employee, certo? Que já está na versão 4.0 e eu vou utilizar ele para a gente poder se comunicar depois. Então, esse arquivo SQL aqui também não precisa, mas eu vou deixar aí porque não atrapalha ninguém, certo? Então, tranquilo. Desses caras aqui, ó, eu já tenho a pasta plugins. E dentro da pasta plugins, a única coisa que eu tenho que deixar aqui é essa aqui, ó, engine13.dll. Só isso. Dou um delete aqui e deixo só ela aí, porque ela é responsável por fazer a conexão embarcada, beleza? Volto aqui nessa pasta, e aí aqui, ó, é o seguinte, já deixei aqui organizado pelo tipo do arquivo, certo? No caso aqui a gente tem um exe, e aí todos os exes você pode remover, inclusive esse do Firebird.exe, beleza? Então aqui eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou deletar todos os que não me interessam. Quando eu vou fazer uma instalação embarcada, é muito provável que eu vou precisar também desse exe aqui para poder fazer o backup, que é o gback. Se acontecer de ter um problema no banco de dados, deixa o gfix aí para a gente poder estar preparado para uma possível corrupção, caso venha acontecer, né? Então é melhor do que ter que sair louco correndo atrás de um gfix por aí. Vou tirar esses caras aqui, ó, gsec, que é gerenciador de usuários. Além de ser defasado, o Firebird embarcado não utiliza autenticação de usuário, certo? Vou tirar aqui, ó, gsplit, gstat, Instclient, instreg, instsvc, ISQL eu vou deixar para a gente poder se comunicar. Se você quiser utilizar o NBackup para fazer backup incremental, pode deixar ele aí também, tá? E esse QLI também eu vou remover, beleza? Outra coisa que a gente pode remover aqui também é o security4.fdb, tá? Então posso deletar ele aqui, por quê? Porque ele é o arquivo que guarda todos os usuários do banco de dados, certo?
Então, esses usuários a gente não vai utilizar, já que o Firebird embarcado não utiliza autenticação por usuário. Tranquilo? Então vamos lá. Eu já tenho pronto aqui praticamente, aí eu preciso entrar aqui, ó, só para poder facilitar a minha autenticação, para dar mais velocidade na autenticação, eu abro o firebird.conf. E aqui dentro do firebird.conf, eu vou dar um Ctrl F aqui e procurar por esse texto aqui, ó, providers, dá um espaço e coloca um igual e beleza. Isso aqui já vai ser o suficiente para você encontrar o que você precisa, certo? Isso daqui está dizendo qual é o método de autenticação preferencial. Então, primeiro remoto, depois pela Engine 13, depois por loopback, certo? No nosso caso, ele está comentado aqui, então esse daqui é o padrão. Eu vou tirar o comentário daqui da frente, que é essa cerquilha, e vou manter somente o Engine 13, certo? Por quê? Porque ele é o cara que vai fazer a conexão embarcada. E a gente não vai setar nenhum outro tipo de conexão, certo? Então, é só embarcado mesmo. Salvo esse cara aqui, e beleza, nossa configuração aqui está pronta. Vamos fazer a mesma coisa para o Firebird de 64 bits, certo? Então vou vir aqui, ó, nessa instalação de 64, vou copiar todos eles, vou trazer para cá, certo? Vamos aqui, só esperar ele terminar de fazer a cópia aqui. Beleza, terminou de extrair aqui os dados, vou excluir a doc, a help, vou entrar aqui nessa parte de exemplos, deixa só a imp build para ser a nossa base de exemplo, certo? Lembrando, a base de dados pode ser a mesma, exatamente a mesma, independente da bitagem que você escolheu, certo? Porque essa informação não fica gravada no seu banco de dados, certo? Então, só fica gravada a informação de que foi criado no Firebird 4.0. Agora, se for de 64 ou de 32 bits, isso aí não fica gravado, certo? Então, vamos lá. Tem aqui daí a pasta plugins, vou remover todas essas DLLs aqui de cima, inclusive a pasta UDR, certo? Deleta aqui, beleza, agora a gente já tem só a engine aqui. Daí, vamos vir aqui, ó, nessa parte aqui para a gente poder remover os executáveis. Então, organizo aqui por tipo, vou pegar todos os executáveis, lembrando, inclusive o Firebird.exe eu posso remover, tá? Então, deleto aqui. Vou tirar aqui, ó, esse gpré, gsec, gsplit, gstat, instclient, instreg, instsvc, e esse que eu vou deixar, inbackup vou deixar, e esse QLI removo também. Vamos lá agora no security 4.fdb, cadê ele? Cadê você, meu filho? Deletei ele aqui já, e aí vamos fazer a nossa atualização lá no firebird.conf, tá aqui. Beleza? Então, Ctrl F, Providers, remove esse comentário daqui, tira o Engine 13 e o Loopback, certo? E deixa só desse jeito aqui, certo? Salvei, beleza. Então, a nossa configuração de pastas aqui do Firebird 4.0 já está pronta. Com certeza tem mais coisas aqui que daria para excluir, mas eu vou deixar porque aqui a gente já deu uma boa, uma limpada. A instalação fica pequena, olha só, vou dar um Alt Enter aqui, ó, e a gente tem aqui uma instalação de 68 MB só, beleza? Então vamos lá, não precisei instalar serviço, não precisei instalar nada, vamos abrir aqui o IBExpert, tá? Inclusive fiz uma instalação nova do IBExpert, versão free mesmo, só para a gente poder fazer essa configuração, tá? Então, ok aqui, vou dar um botão direito, Register Database, e aí vou pegar aqui, ó, local, certo? A gente vai fazer conexão local, lembrando que conexão embarcada tem que ser local. Vou direcionar aqui lá para aquela pasta do Examples, tem aqui Amp Build, e aí vou trocar aqui a extensão para pegar FDB, daí a gente encontra essa employee, certo? Beleza, vou definir aqui que é um Firebird 4.0, o alias vou colocar aqui, ó, x32, certo? Que é a pastinha para onde a gente está apontando. Vou colocar aqui a Client Library, não é GDS. Vamos lá, Alt seta para cima, de novo. E aí aqui, ó, no raiz dessa pasta que eu instalei, tem a FB Client. Escolha FB Client, não precisa renomear para FB Embedded, igual era antigamente, certo? E aí aqui a gente não precisa colocar usuário e senha. Vamos testar essa conexão aqui, ó. Tá? Então eu vou vir aqui em Test Connect, só isso, tá? Test Connect, ele me pede, o IBExpert me pede aqui qual é o login e senha, vou deixar em branco, vou dar um OK. E aí, olha só, fez a conexão, passou sem problema nenhum. Registro o banco de dados, tento acessar, ele me pede a senha de novo, vou dar um OK e ele acessa sem informar usuário e senha nenhum. Por quê? Porque Firebird embarcado não exige autenticação, certo? Então vamos lá. Vou acessar aqui, ó, uma tabela simples aqui, no caso essa country, vou vir aqui em data e a gente tem alguns países aqui, certo? Basicamente, isso é o processo de Firebird embarcado. Agora vamos fazer a configuração lá do Firebird 64 bits. Será que tem como no IBExpert? A gente sabe que o IBExpert, ele é uma aplicação de 32 bits, então ele roda muito bem aqui com 32. Agora, se eu estou usando o x64, é diferente, eu não consigo utilizar simplesmente aquelas DLLs que vêm lá de 64 bits. Então vamos lá, vou pegar aqui, por exemplo, olha só, aquela base da pasta de 64, certo? Que é exatamente a mesma base, então não tem diferença nenhuma, eu poderia usar de 32 lá.
mas eu vou usar a de 64 por conta dela estar dentro da mesma arquitetura de diretórios das 64 bits, certo? Para garantir que ele está usando aquilo lá. Então, vou deixar sem usuário e senha, e aí aqui, ó, vou apontar para a FB Client de 64 bits, que tem dentro dessa pasta aqui, certo? Vamos testar e você vai ver que vai dar problema. Olha só, teste connect, vou dar um OK aqui, ó. E o mesmo processo que a gente fez na 32 bits não funciona aqui, justamente porque ele fala que você precisa utilizar DLL de 32 bits e não de 64, certo? Por quê? Porque Bexpert é de 32, certo? Ele não tem versão de 64 bits. Então, nem mesmo na versão paga, tá? Então, vou dar um OK aqui, ó. E aí, se eu quiser utilizar os arquivos das 64 bits para poder usar esse banco embarcado, o que eu tenho que fazer? Cara, de preferência, utiliza essa pasta aqui de 32 bits que a gente já configurou. Mas você pode pegar aqui, por exemplo, a FB Client de 32 bits e entrar aqui na pasta da instalação de 64 bits e substituir, certo? Só que eu particularmente não achei legal. Então, se você quiser fazer mesmo assim, você pode simplesmente substituir a FB Client e substituir também a pasta plugins aqui, ó. Esse Engine 13, se você deixar o mouse em cima, ele mostra ali, ó, 64 bits, certo? Ali no finalzinho do texto. Se ela for de 64 bits, o IBExpert não vai conseguir interpretar essa DLL, e aí vai dar aquele mesmo erro, certo? Então, substituir esses dois aqui, ó, vou substituir para caso você fale assim, cara, eu tentei aqui, não deu certo. Aí, sabe aquele tipo de vídeo que você entra lá, o cara fala uma coisa, mas quando você testa não dá certo, e o cara não testou no vídeo? Então, não é assim aqui. Aqui a gente vai fazer dar certo, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, pasta plugins, vou pegar a engine de 32 bits, certo? Só deixar o mouse aqui em cima para a gente ver. Beleza, 32 bits. Então, volta lá na pasta de 64 bits, entro na pasta plugins, vou trocar esse cara aqui, ó, para engine x64, certo? Só para não ter que substituir. Aqui a FB Client eu acabei substituindo, mas vamos lá, tudo bem. Então, vou tentar fazer aqui, ó, a execução desse de 64 bits aqui. Só deixa eu ver aqui, ó, se tá certo essa configuração, certo? Então, x64, vamos lá. Beleza, então tá apontando lá. Essa DLL, lembrando, é de 32 bits, apesar dela estar dentro da pasta de estrutura de 64, né? Porque a gente acabou de trocar. Vou testar a conexão, ok, e passou, certo? Então, tá tudo certo aqui. A gente consegue conectar, ok, e a gente já consegue acessar todos os dados aqui desse banco de dados, certo? Mesma tabela, venho na aba data, tá aqui os dados. Beleza? Então, olha só, caso você queira utilizar uma aplicação que seja compilada em 64 bits, aí você vai precisar daquelas DLLs originais. Deixa eu até pegar ela aqui na pasta certinho, ó. Então, eu vou pegar aqui a FB Client, certo? E vou copiar a pasta plugins também, certo? Daí depois eu deleto de novo aqueles arquivos, porque eu quero trocar já os dois juntos. Deixa eu só fechar o IBExpert que ele está segurando o arquivo sendo usado aqui, tá? Então, beleza, trocou. Vou vir aqui na pasta plugins. Ele acabou não vindo, ó, mas não tem problema. Eu vou tirar essa de 32 bits daqui, deixar só essa de 64, certo? Então, renomei aqui para ficar certinho, beleza. E aí, o que acontece? O nosso ISQL que vem aqui, ele é de 64 bits, certo? Então, eu posso utilizar ele para fazer a conexão e teste, certo? Então, CMD, vou abrir ele aqui, certo? Vou mandar entrar nessa pasta, CD, Ctrl V, beleza. Então, a gente já está dentro da pasta, vou chamar o ISQL e olha só como é fácil de conectar. Connect, e aí vou chamar essa pasta aqui, ó, imp build, que está nesse cara aqui, ó, shift, botão direito, e tem aqui, ó, copy as path, para a gente copiar o caminho dele, certo? Ctrl V, só isso, certo? Ponto e vírgula aqui, vou dar um enter, e ele está dizendo, ó, já está conectado com o user VM, que é o meu usuário do Windows. Olha só, vou fazer assim, ó, select, asterisco, from country, certo? Que é aquela tabela que a gente viu, ponto e vírgula, vou dar um enter, e está aqui todos os dados. Então ele se conecta sem problema nenhum, sem precisar mexer em nada da FB Client, certo? Essa FB Client que a gente tem aqui, ó, é de 64 bits e funciona 100% porque o ISQL que está aqui nessa instalação também é de 64 bits. Então, basicamente é isso. Tem a aplicação de 32 bits, utilize a instalação do Firebird de 32 bits se for embarcado, tá? Tenho como compilar meu sistema para 64 bits, beleza, então utilize a instalação de 64 bits que vai dar tudo certo 100%, beleza? Então, vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado e aproveitando passar um recado aqui, ó, que estão abertas as inscrições para o próximo evento de PSQL do MQFS. O nome do evento? Semana MQFS Ignition. Por quê? Porque a gente vai fazer, além de um evento gratuito, com uma técnica top pra caramba, para você descobrir quais são as consultas que estão lentas lá no seu cliente, vai ter também a inauguração da primeira turma de SQL do MQFS. Então vai ter um curso completo de SQL que vai ter abertura e inauguração.
Vai ter a última turma de PSQL que vai abrir no ano de 2021, então esse evento vai ser praticamente o melhor do ano, beleza? Tudo o que tem de bom vai acontecer nesse evento aí, então quer se cadastrar? O link está aqui na descrição, deixa seu nome e seu e-mail e assim que forem começar as aulas, eu mando todas as informações para você, beleza? Tudo detalhado está lá no site para você poder ficar sabendo de tudo, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau.